Você sabe se você está consumindo a quantidade certa de proteínas e calorias para não ficar doente? Ou até se seu objetivo é perder gordura ou ganhar massa muscular, se essa conta foi feita da maneira correta? Bom, eu decidi compartilhar com vocês uma aula de um curso meu pago de maneira gratuita, porque eu vejo que isso é uma das maiores dúvidas das pessoas atualmente. E, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo massa muscular, estão adoecendo, cabelo está caindo, unha está ficando fraca. Então, eu, como nutricionista, com anos de experiência, eu resolvi compartilhar isso com vocês, porque eu vejo o impacto que estamos tendo na atualidade com isso. Mas eu já adianto que isso não substitui o acompanhamento de um profissional. É apenas um norte para dar um auxílio. Eu desenvolvi um agente de inteligência artificial que vai te ajudar a montar esse cálculo por enquanto você não passa num profissional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta aqui o meu vídeo, siga a minha página, porque o meu intuito aqui é te ajudar a ter cada vez mais saúde e atingir seus objetivos sem ficar doente. Eu sou André Venturini, nutricionista, eu já perdi mais de 50 quilos, não reganhei nos últimos 10 anos e eu tô aqui para dividir com vocês as minhas experiências e todo o meu conhecimento na parte da nutrição. Então, segue a aula de presente para você. Fala pessoal, pensando em facilitar a vida de vocês, para vocês terem uma ideia de quantas calorias vocês precisam consumir por dia e qual o mínimo de proteína que vocês precisam consumir por dia, eu desenvolvi um robozinho que ele faz esse cálculo para vocês. Mas lembrando que isso não substitui uma consulta e os dados são apenas uma estimativa. Para a gente conseguir saber de verdade quantas calorias o nosso corpo consome, a gente precisa fazer um exame de calorimetria indireta, que é um exame que a gente faz com uma máscara, pela respiração, fala exatamente quantas calorias nós precisamos consumir. Mas, com base em estimativa, a gente consegue ter um norte. E também mostra para vocês qual o mínimo de proteína deve ser consumido no dia e a ideia de alguns alimentos que você pode colocar no seu dia a dia que você vai chegar nesse nível de proteína. Vou mostrar aqui para vocês como funciona. Eu vou mostrar para vocês como funciona aqui a calculadora. Ela é bem simples e bem intuitiva, então vocês vão clicar no link da calculadora, começar a conversa com qualquer palavra, pode ser um oi, pode ser uma letra aleatória, e vão começar as perguntas do que você precisa para estimar o seu metabolismo. Então, o que entra no cálculo base? Sexo biológico, então eu preenchi aqui masculino, idade em anos, 34, peso corporal em quilos, 110, e altura em centímetros. Então, 188, porque são 188 centímetros, seria 1,88 m. Aqui vem o pulo do gato, que é fator atividade. Esses dados acima vão trazer sua taxa metabólica basal, que é quanto você precisa para sobreviver paradinho. Mas a gente se movimenta. Então, a gente tem que multiplicar esse fator atividade, que não é a atividade física em si, é o quanto a gente se movimenta no dia a dia. Então, pessoas que trabalham em consultório, em escritório, home office, vão se enquadrar como sedentários. Levemente ativo seria um personal trainer, que se movimenta no dia a dia no trabalho. E moderadamente ativo, pessoas que trabalham em estoque, pessoas que trabalham se movimentando bastante. A maioria das pessoas vai ser enquadrada no sedentário. Então, 1,2. O que ele trouxe aqui pra gente? Os dados que eu preenchi, a taxa metabólica basal, que no meu caso são 2.271 calorias. Lembrando que isso é quanto o corpo gasta em repouso para as funções vitais, mas a gente se movimenta no dia a dia. Então, 1,2, que é o fator atividade, que dá 2.700 calorias por dia. O que é importante aqui é que você consuma minimamente esse valor aqui. Porque se o seu corpo precisa dessas calorias para sobreviver, se você não der essas calorias para ele, o que você acha que vai acontecer? Ele vai perder mais peso porque você quer ou ele vai lutar para sobreviver? Imagino que você tenha dito lutar para sobreviver, e é isso mesmo. Então, se você consome muito menos calorias do que você precisa aqui,
o seu corpo ele começa a desacelerar, seu metabolismo começa a desacelerar. A gente tem a termogênese adaptativa. Então, por isso que é muito importante a gente saber mais ou menos quanto a gente precisa consumir, porque os análogos de GLP-1 tiram bastante a nossa fome. Então, se a gente consome muito menos, a gente acha que está arrasando, que vai ter um resultado muito legal, mas na verdade a gente perde massa muscular, massa óssea, energia, disposição. Então, esse é um número importante de se alcançar. E lembrando que é uma estimativa. Para a gente saber o valor de verdade, a gente teria que fazer o exame de calorimetria indireta. E a meta de proteína diária. Um número legal de chegar é 1,6 gramas por quilo de peso. Isso garante uma manutenção de massa muscular, uma recuperação nos treinos, saciedade e melhora da composição corporal. Então, no meu caso, que tenho 110 quilos, dá 176 gramas de proteína. Da onde eu tiraria 176 gramas de proteína? Aqui tem uma opção de o que eu poderia comer no dia para chegar nisso. Então, 180 gramas de frango, 3 ovos, iogurte, carne, atum e whey. Lembrando que, quando a gente fala 176 gramas de proteína, a gente não está falando 176 gramas de frango. A gente está falando do macronutriente proteína. Então, 180 gramas de frango tem 54 gramas de proteína. Ainda vai faltar bastante coisa para consumir no dia. Então, é importante a gente entender quanto de proteína tem cada alimento para a gente conseguir montar mais ou menos quanto a gente precisa. Mas isso não substitui uma consulta, é um nutricionista que vai montar isso adequadamente para você. Isso aqui, lembrando, é só para você ter uma noção se você está muito fora. Então, se eu consumir todos esses alimentos, 176 gramas de proteína. O intuito dessa calculadora é para você entender o quão mal você pode estar. Porque muitas vezes as pessoas consomem muito menos do que elas deveriam e acabam não tendo o efeito benéfico que elas deveriam ter dos medicamentos. Então, faça esse cálculo, tenha uma noção mais ou menos de onde você está, mas não deixe de procurar um nutricionista. É ele que vai montar o plano com qualidade para você ter energia, disposição e principalmente saúde. Aqui no consultório eu realizo o exame de calorimetria indireta, então se você tiver interesse, pode mandar mensagem para a gente, mensagem no Instagram, que a gente vai entrar em contato com você para a gente montar um plano estratégico e com exatidão. É só com o exame de calorimetria indireta que a gente tem esse número com exatidão. Não bioimpedância, é cálculo do mesmo jeito e qualquer outra maneira que não seja via respiratória é estimativa. Espero que essa calculadora te ajude, me coloco aqui à disposição caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato aqui pelo curso, pelo Instagram, que eu vou estar aqui super à disposição para te auxiliar.